Ok, queridos, estamos aqui para mais um estudo na Epístola de Paulo aos Efésios. Hoje, capítulo 3, os primeiros versos, na primeira parte, nós estaremos aí aguardando mais um minutinho para darmos início ao nosso estudo. Que Deus te abençoe nessa noite, Deus te abençoe ao longo dessa semana. É uma bênção estudarmos a palavra do Senhor. Ok, querido, nós estamos aqui para o estudo da carta de Paulo aos Efésios, hoje no capítulo 3, é estudo bíblico. Quando se fala em estudo bíblico, irmãos, o que a gente efetivamente está falando? De estudo. Imagina que você esteja aí na sua casa, sentado de um lado da mesa e eu estou do outro lado da mesa, ok? Nós estamos juntos, aí na sua casa. E o que é importante nesse momento? Você pegar a sua Bíblia, você pega uma caneta e, se possível, o seu caderninho de anotações, mas especialmente a sua Bíblia e a sua caneta. É estudo bíblico, e não é um sermão, normalmente nós fazemos de edificação da igreja. Aqui é um estudo bíblico, então é importante que você tenha a sua caneta e a sua Bíblia aberta aí nas suas mãos. Nós vamos interagir nesse estudo, ok? Você é um olho no queijo e no gato, né? Um olho aqui e outro na sua Bíblia. E juntos nós estaremos aqui sublinhando essas verdades de Paulo nessa carta. Estudo bíblico é assim. Não é você estar aí cozinhando, limpando casa, ou fazendo qualquer outra atividade e de repente dá uma olhadinha para cá. Ou então você senta aí, põe a mão no queixo e fica me olhando assim. Não. É estudo bíblico. Imagina que eu estou na sua casa nessa hora, sentado à mesa. Ou seja, você de um lado e eu do outro, as nossas Bíblias abertas. Então nós vamos ver o que Deus tem para nos ensinar. Amém? Glória a Jesus. Então vamos lá, eu vou fazer o texto, Efésios 3, versículo 1 a 13. Eu vou proceder à leitura e depois nós vamos fazer aqui uma exposição, tá? Uma análise interpretativa, verso por versículo, texto por texto, e ver que lições nós podemos aprender. Bíblia aberta, caneta na mão, caderninho aí, de repente você quer fazer alguma anotação, ou de repente até aí mesmo na sua Bíblia, né? Você pode sublinhar, dar uma anotadinha aí na margem. Ok, vou fazer a leitura. Por esta razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor a vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, por revelação, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Teve a revelação e teve o discernimento desse mistério de Cristo, o qual, lá no tempo do Velho Testamento, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipante da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedido, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menorzinho de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Pensa nisso. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto de Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, através da igreja e somente da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais.
segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso, com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Que Deus nos ilumine o entendimento, que o Espírito Santo abra os nossos olhos para que a gente possa ver além da mera letra o que Deus nos revela na sua palavra. Você notou aqui quantas vezes Paulo usa a palavra mistério, mistério, revelação, revelação. Deus me revelou o mistério estava escondido, Deus me revelou e eu tive discernimento desse mistério. O tempo todo ele fala isso. Muito bem. O que nós vamos ver então nesse texto aí lido. Um mistério, queridos, que ele mostra aos leitores que estava escondido, não é? Muito tempo escondido, e ele vai revelar esse mistério como uma oportunidade que Deus dá a judeus e gentios de fazerem parte do mesmo corpo, serem herdeiros e coparticipantes, herdeiro das riquezas celestiais e coparticipante de todas elas na pessoa bendita de Jesus. Então, esse mistério que nós queremos ver, né? A igualdade e unidade radicais entre judeus e gentios, que isso era impossível, né? Era impossível visualizar isto, mas agora é possível. Embora a gente, é verdade, queridos, nós temos vislumbres desse mistério no Velho Testamento. O Velho Testamento sempre traz de vez em quando assim, uns insightzinhos sobre esses mistérios de Deus. Por exemplo, para citar um, não deixar de citar nenhum, citar pelo menos um, Isaías 19, versículo 24 e 25, olha o que o profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus, colocou. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Então, Isaías teve um vislumbre desses mistérios de Deus com as outras nações, mas isso não descia ao coração de Israel de forma alguma, porque ele se via como uma propriedade única e exclusiva de Deus, e as outras nações da terra estariam definitivamente excluídas. Muito bem, então vamos lá? Bíblia aberta? Primeira expressão que a gente precisa destacar nesse texto, queridos, é essa aqui: por esta causa, por esta razão, por este motivo. Que causa é esta? Que razão é essa que Paulo começa este capítulo fazendo referência a ela? Todas aquelas verdades lá atrás, expostas no capítulo anterior, capítulo 2, de que judeus e gentios eles estariam formando um único corpo, que é a igreja do Senhor. Mostrando a condição antes e a condição depois. Antes não tinha esperança nenhuma, mas depois vem toda a esperança. Ontem estavam alienados, não é? Os gentios estavam alienados, agora eles estão integrados em Cristo Jesus e Deus derrubou a grande muralha. Só que para você entender a derrubada dessa muralha entre judeus e gentios, você precisa ver isso não com os nossos olhos, não com a nossa cultura. Você precisa sair do Brasil hoje, voltar aí 3, 4 mil anos atrás, 2, 3, 4 anos atrás, 2000 anos, e ver, queridos, como havia uma separação da comunidade de Israel para as outras comunidades. Se você pudesse dizer para qualquer um deles que Deus ia unir esses dois povos, eles iam te chamar de endemoniado, de louco, de extravagante, porque isso era impossível. Os judeus se uniram a outra nação. A muralha era intransponível. E quem era o responsável dessa muralha?
primeiras promessas de Deus para Israel, que eles achavam que era somente deles. Segundo, pelas próprias ordenanças da lei. Então, as ordenanças da lei eram direcionadas a um povo chamado judeu. Então, queridos, esses aspectos aí, culturais e religiosos, faziam com que essa muralha, bomba atômica nenhuma, quase não saiu. Nenhuma bomba atômica seria capaz de derrubar essa muralha em qualquer tempo. É uma separação irreconciliável, irreconciliável e transponível entre judeus e gentios. E aí, era impossível essa muralha cair. É mais fácil você chegar lá na China e derrubar as muralhas da China, empurrando aquelas muralhas com a sua mão, com um trator, sei lá o que for. É mais fácil você derrubar as muralhas da China do que você imaginar que essa muralha aqui um dia fosse cair. Bom, e aí Paulo diz assim, por essa causa eu, Paulo o quê? Sou prisioneiro de Cristo por amor de vós, os gentios. Presta atenção aqui, queridos, essa é outra expressão para ser sublinhada nesse texto. Pode dizer, eu, Paulo, você tem um pronome e um substantivo juntos aí. Então, quando você une esse pronome e esse substantivo, ele pode dizer somente assim, eu, Paulo, eu. Precisa dizer Paulo, mas ele diz eu, Paulo. Então ele está dizendo que de fato ele tem um ministério que foi conferido a ele por Jesus e ele é responsável por esse ministério. É para a gente parar e pensar, queridos, porque eu posso falar assim, eu, Paulo, eu, Joaquim Vidal, eu, Moisés, eu, Eunice, eu, Ambrósio, eu, colocar o seu nome depois disso aí. Eu quem? Eu, você. Nós somos hoje ministros, nós temos um ministério. Diferente um do outro, mas nós temos ministério. E é para a glória de Deus e a gente tem que desenvolver plenamente esse ministério. E aqui, queridos, tem duas forças para o exercício desse ministério. Primeiro que Paulo diz assim, por amor de Cristo, por amor de vós, por amor de vós. Você sabe, todos nós sabemos de cor salteado, queridos, que o amor é a maior força motivadora. Se nós quisermos dedicar a obra de Deus como Deus espera que nós nos dediquemos, a nossa força motivadora tem que ser o amor. Não pode ser outra. Mas Paulo coloca aqui o amor por vós como força motivadora, e ele ainda coloca assim, prisioneiro de Cristo Jesus. Então, de um lado eu tenho essa força motivadora, que é o amor, mas do outro lado eu estou preso também em Cristo Jesus. E a minha prisão em Cristo, esta minha intimidade com Jesus, este meu compromisso com Jesus, eu sou prisioneiro dele, eu sou prisioneiro dos propósitos da vontade dele. Aí ele vê o seu ministério. Irmãos, essa tem que ser a minha verdade como pastor. Se de repente houver outra motivação no meu coração que não sejam essas, essa motivação, por melhor que ela seja, ela está equivocada. Nós vamos perder o desinteresse pelo Evangelho. O interesse pelo Evangelho está repousado nesses dois pilares. O amor pelos nossos irmãos, pelos salvos, por aqueles que amam a Jesus, aqueles que precisam se aproximar de Jesus, e também pelo fato de nós sermos prisioneiros de Cristo Jesus. E Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 2,15, que ele é levado cativo do entendimento à obediência em Cristo. Quer dizer, a sua mente, o seu entendimento é cativo à obediência a Cristo. Muito bem. Uma outra questão que nós encontramos aqui, queridos, dos versículos 3 e 4, agora vamos para o versículo 3 e 4, ele vai dizer aí que ele recebeu, ele teve a compreensão desse mistério,
da derrubada dessa muralha, dessa separação, por uma revelação de Deus. Ele teve discernimento dessa revelação. Você já teve a experiência de ter um sonho e não ter discernimento nenhum desse sonho, mas você sabe que esse sonho é importante e você tem uma convicção muito grande de que Deus está por detrás desse sonho, mas você precisa ter discernimento dele? Quantas vezes talvez você já tenha procurado seu pastor ou alguém da igreja e dizer: irmão, você tem discernimento de sonhos? Olha, eu tive determinado sonho e eu sei que é de Deus, mas não tive o discernimento. Paulo teve a revelação, mas Paulo teve também o discernimento, as duas coisas. Então, o que é interessante dizer aqui? O texto, ele vai dizer isso mais de uma vez, não somente aqui. E outras vezes, Paulo vai dizer assim, que ele recebeu por revelação do Senhor. Assim diz o Senhor. É o Senhor que está dizendo. Algumas vezes vai dizer assim: olha, não é o Senhor, sou eu, Paulo, mas eu tenho a mente de Cristo para dizer isso, como se Cristo estivesse dizendo para você. Então, meus queridos, é interessante isto para nós saber o seguinte: que isso aqui não é fruto da cabeça de Paulo, de raciocínio de Paulo, porque era um homem culto, era um homem letrado, era um homem estudado. Meus queridos, isso aqui não vem da educação liberal, isso aqui não vem da erudição, isso aqui não vem do homem próprio, que ele adquiriu por si mesmo. Ele disse: eu recebi por revelação. Isso nos traz segurança, porque nós estamos diante de uma revelação genuína de Deus. E quando nós estamos diante de uma palavra revelada de Deus, não revelamento, não profetada, mas quando nós estamos diante de uma palavra revelada de Deus, Deus quer isso, traz temor, isso traz interesse, isso traz um despertamento para a gente crescer no entendimento, no conhecimento dessa palavra. Isso aqui, queridos, é prerrogativa de Deus, porque Paulo, ele vai dizer, conforme a graça do Senhor, segundo uma ação que foi dada a conhecer o mistério há pouco, e quando podeis compreender, deu discernimento mistério, porque eu não recebi nenhuma reação de Jesus. Isso aqui é a expressão da graça de Deus. Aí Deus continua falando conosco, nos revelando a sua palavra, e a gente precisa penetrar nas riquezas e na profundidade deste evangelho. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, já dizia o profeta Oséias. Versículo 5, deixa eu te levar para o versículo 5. No versículo 5, Paulo vai colocar o Espírito Santo como o agente de Deus na revelação do mistério. Queridos, toda palavra de Deus, toda revelação de Deus, toda manifestação de Deus passa pelo Espírito Santo, que inspirou essa palavra e hoje passa por essa palavra inspirada. Que veja como ele vai dizer, veja como Paulo vai dizer: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora, foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Pelo Espírito. A revelação chegou agora. Então, não foi dado a conhecer em outras gerações. Que gerações são essas? Lá o Velho Testamento. Ele está fazendo referência ao Velho Testamento. Moisés, Salmos, os profetas maiores, profetas menores, mas era uma pleiade de profetas, todos eles de Deus. Deus não permitiu que eles conhecessem isso aqui. Isso aqui estava reservado para Deus revelar pelo Espírito Santo através do apóstolo Paulo. Então, meus queridos irmãos, isso significa
que ele confere esses dons e ministérios de forma sobrenatural. E a gente precisa ter esse entendimento, que todos os atos de Deus são sobrenaturais na nossa vida. Não é? Embora seja natural Deus agir, mas eles são sobrenaturais para nós. Os nossos dons, os nossos ministérios, tudo para um final proveitoso. A proclamação do evangelho, a edificação da igreja, o louvor a Deus, tudo isso tem a base nesse tripé. Né? A edificação da igreja, a proclamação do evangelho ao mundo e o louvor ao nome do Senhor. E o modo operante disso é o Espírito Santo. Então é uma tragédia se eu for querer ministrar para vocês baseado na minha inteligência, baseado no meu conhecimento, na minha independência, dizer eu sou independente, posso deixar o Espírito Santo descansar um pouco. Queridos, é uma tragédia. Não é? Tudo na vida, se nós quisermos fazer o papel de profetas, nós precisamos depender do Espírito Santo. Enquanto você fala, o Espírito Santo sonda os corações e o Espírito Santo coloca palavras de sabedoria e de unção sobre a sua vida. Esse é o modus operandi da igreja. A igreja é dependente do Espírito Santo. Eu sou, você também é. Aí no versículo 6, eu te levo para o versículo 6, ele vai dizer que Jesus só tem um corpo aqui na terra. Então, se alguém tiver que fazer parte da igreja, tem que estar nesse corpo, o corpo de Cristo. Jesus só tem um corpo. Que os gentios saber que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo, participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Pronto, queridos. A igreja é o corpo de Jesus. Se alguém quiser fazer parte deste corpo, é através da igreja, porque Deus pegou a igreja como arauto da verdade, como proclamadora da verdade, através do Evangelho em Cristo Jesus. Mas a mensagem que a Bíblia proclama e que a igreja deve proclamar é a mensagem do Evangelho. Aí ele diz assim, olha, coparticipantes da promessa em Cristo. Só em Paulo usa essa expressão em Cristo, que eu disse aqui já na abertura do estudo dessa carta. Em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Paulo o tempo todo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Tudo que ele diz é em Cristo, mostrando que nós somos cristocêntricos. E ele usa essa expressão 164 vezes. 164 vezes Paulo usa a expressão, e em Cristo significa dentro de Cristo. Isto aqui, meus queridos, está mostrando o seguinte: se existir um evangelho que não seja em Cristo, esse evangelho é falso. O evangelho verdadeiro é o evangelho de Cristo. Qual é o evangelho de Cristo? É o evangelho da cruz. Se você quiser vir, se quiser vir, se você acha que deve vir, se você está ouvindo o Espírito Santo fazer um apelo ao seu coração, você quer vir, é em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Ele que diz, se alguém quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. O Evangelho de Cristo é o Evangelho da cruz, é o Evangelho do arrependimento, é o Evangelho da reconciliação, é o Evangelho da santificação, é o Evangelho do compromisso com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, minha amada irmã, meu querido irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. A única moeda que Deus conhece, que pode resgatar a nossa vida, é o sangue precioso de Jesus. Esta é a única moeda de compra e venda. Deus nos comprou com o sangue de Jesus. Você sabe que na Bíblia Deus criou todas as coisas. Só tem uma coisa que Deus não criou: a igreja. Porque a igreja Deus comprou.
E a Bíblia é claro dizer que Deus nos comprou com o sangue precioso de Jesus. A única coisa que Deus não criou foi a igreja. A igreja Deus comprou. Então, queridos, Jesus é a única moeda que Deus conhece. Quando o assunto é comprar, pagar a nossa salvação. Lei foi abolida, méritos humanos foram abolidos, pregações, por mais empolgadas que sejam, se esse não for ponto central desta mensagem, está abolido, não tem valor nenhum. Evangelho sem cruz, evangelho sem arrependimento, evangelho sem confissão de pecados, evangelho sem abandono de pecados, evangelho sem compromisso com Deus, não é evangelho. Você pode até, em nome dele, achar que pode adquirir carro, casa, tudo na vida e todas as bênçãos que alguém possa desejar. Mas, queridos, o compromisso de Deus é a nossa salvação. Saber que você é uma pessoa perdoada, você é uma pessoa purificada. Mas vou te levar para o versículo 10 agora, tá bom? O que o versículo 10 vai dizer para nós? Vai dizer que a igreja é a vitrine da grandeza, da multiforme sabedoria de Deus. A igreja é a vitrine de Deus. É através da igreja que Deus hoje se manifesta claramente. Através de Jesus que a igreja vai se manifestar, e como a igreja é o corpo dele, é através da igreja que Deus vai se manifestar. Então a igreja é hoje a grande e belíssima vitrine de Deus. Então, se você quiser conhecer a Deus, é através da manifestação dele na igreja. Tem as manifestações naturais de Deus, a natureza. Você olha para o universo e diz: que coisa linda esse universo. Uma noite sem lua, estrelada, coisa lindíssima. Você vê ali um pouco de Deus. Mas, queridos, é através de Deus, da igreja, que Deus vai manifestar quem ele é. Então, não é extravagância nenhuma. Ninguém aqui vai pecar se disser que a igreja é o teatro de Deus. Isso, a igreja é o grande teatro de Deus. Porque é aí que ele vai manifestar o seu amor, ele vai manifestar os seus atos de sabedoria, Deus vai manifestar a sua graça, Deus vai manifestar as suas obras redentoras. A igreja é a vitrine, a igreja é o grande teatro de Deus. E só Deus pode assumir esse palco. Nós, como ministros, nos escondemos atrás da cruz para que a glória de Deus se manifeste, a graça de Deus se revele, os atos poderosos de Deus se revelem, a sabedoria de Deus se revele. E aqui Paulo usa a expressão a multiforme sabedoria. Você sabe o que é a multiforme sabedoria? Pensa num jardim que tenha várias flores, várias espécies, e que todas elas estão floridas. Você vê assim um maravilhoso, arrebatador. Um jardim grande, com várias flores, várias plantas, todas elas floridas ao mesmo tempo. Você vai ver que exibição extraordinária de várias cores e formas, multicores, multicolorido, um tapete multicolorido, um jardim multicolorido. Paulo diz aqui a multiforme sabedoria de Deus. Essa expressão, queridos, ela vem aqui contrapor uma outra expressão lá no Velho Testamento. Que lá no Velho Testamento, o entendimento é que Deus tinha uma forma uniforme de agir. Deus só agiria daquela forma. Deus não agiria de outra forma. Então, essa expressão multiforme sabedoria, em oposição a forma uniforme de Deus agir.
Qual a diferença de uma coisa para outra? Porque agora Deus vai agir de muitas e variadas maneiras. Deus age na santidade, Deus age no pecado, Deus age na derrota, Deus age na vitória, Deus age, queridos, em todos os momentos, em todas as situações. Deus age no poder, Deus age na fraqueza, Deus age na bênção, Deus age na maldição, Deus age ou não age? Deus age. Deus age. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele age do jeito que quer, da forma que quiser. Ele é sempre Deus. Comigo Deus age de uma forma, com você Deus age de outra. Com o irmão A, com o irmão B, Deus age de formas diferentes. A multiforme sabedoria, Deus não está engessado. A igreja é a vitrine, a igreja é o grande teatro de Deus agir, manifestando a sua graça, manifestando a sua vontade. Então, deixa eu trazer uma palavrinha de consolo ao seu coração nesta hora. Nós que estamos em Cristo, você pode esperar tudo de Deus. A qualquer momento, você pode esperar tudo de Deus, porque Deus age na sua multiforme sabedoria. Ele sabe como agir, quando agir, por que agir. Deus sabe de tudo. Agora, isso mostra o quê? Que esse Deus que nós servimos, ele é um Deus ativo. Deus é efetivo, Deus é eficaz, Deus é eficiente, Deus é efetivo, né? Efetivamente, ele faz tudo. Se você não conhece a diferença das três palavras, não dá para a gente explicar aqui. Mas antes de passar para os outros versos, só dizer mais uma coisinha para você. Essa forma de dizer aqui, dessa soberania de Deus, dessa majestade sublime de Deus, ela também aqui nesse texto, ela se opõe à pequenez de Paulo. De um lado a grandeza de Deus, do outro lado a pequenez de Paulo. Então, meus irmãos, nós somos tão pequenininhos, mas você pode adorar a Deus, porque Ele, na sua multiforme sabedoria, nas suas múltiplas formas de agir, na sua sabedoria, Ele faz tudo para nós. Deixa eu te levar para os versículos 11 e 12, tá bom? Para rabiscar na sua Bíblia. A caneta está funcionando, tá bom? Versículos 11 e 12. Segundo o eterno propósito, Deus só age com propósito, tá bom? Deus só age em cima de um propósito. Deus tem propósito comigo? Tem. Deus só age em cima desse propósito. Deus tem propósito com você? Deus tem. E Deus só age em cima de propósitos. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele, em Cristo Jesus. O que é importante, queridos, a gente destacar aqui, deixa eu ver se eu consigo visualizar aqui, os meus queridos irmãos, Arlete Mendes, Luiz Antônio, estão aí os nossos irmãos. O que é interessante que a gente focar aqui é que os propósitos de Deus são eternos. Significa o seguinte, que Deus nunca vai se arrepender de um propósito que Ele tem com você. Deus nunca vai se arrepender, porque os propósitos de Deus são eternos. Quando a gente afirma que os propósitos de Deus são eternos, nós estamos dizendo basicamente isso. Eles começaram na eternidade passada e vão continuar na eternidade futura. Em nenhum momento Deus vai jogar o propósito dele pelo meio do caminho ou abandonar a metade do caminho. Mas esse propósito que Deus tem com a igreja, e a gente pode particularizar isso, que Ele tem com a vida de cada irmã, com a vida de cada irmão, esse propósito, queridos, foi concebido na eternidade passada. E Paulo usa a expressão aqui em Efésios, capítulo 1, antes da fundação do mundo.
não é? Está lá, bem no iniciozinho, versículo 3, está lá essa expressão, antes da fundação do mundo. Então, esses planos de Deus foram engendrados lá, Deus formou lá, eles vão para a eternidade futura. Então, Deus não vai abandonar esse propósito no meio do caminho. Isso traz uma segurança muito grande para você, né? Motivo de a gente levantar a mão e dizer: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nada na minha vida vai ficar pelo meio do caminho. A minha vida não vai ficar pelo meio do caminho. Não vai. Minha vida não vai. Porque eu faço parte de um propósito eterno de Deus. E lá na eternidade a gente vai fazer isso. E aí ele vai dizer assim, que o meio eficaz para Deus concretizar os seus propósitos é Jesus. Nenhum propósito fora de Jesus. Todos os propósitos são concretizados em Cristo. Estabeleceu em Cristo Jesus o nosso Senhor, e nele nós temos confiança mediante a fé nele. Então, glória a Jesus. Então, em Cristo somos resgatados, em Cristo somos glorificados, em Cristo está a nossa vida. E aí, irmãos, para encerrar esse estudo, agora encerrando, tá? O último ponto aqui que nós temos para encerrar esse estudo é o versículo 13. Eu quero chamar a atenção aqui, caso tenha passado despercebido por você aí. Você notou que a forma como ele termina no versículo 13 é a mesma forma como ele começa no versículo 1? Paulo começou no versículo 1 falando sobre tribulação. Eu sou prisioneiro. E na verdade literalmente ele é prisioneiro de Cristo. Ele estava em Roma, numa prisão domiciliar colocada por Roma. Estava lá, mas ele era prisioneiro de Cristo. Literalmente, ele era prisioneiro de Roma, não é? Roma que o prisionou. Mas eu suporto essa cadeia em razão, ou essa cadeia veio até a mim, essas algemas vieram até a mim por causa de vós, por causa do Evangelho. Então ele começa falando lá no capítulo 1 sobre tribulação, e essa é a forma que termina também essa sessão. Vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós. Então, doutor, ele começa com tribulação e termina com tribulação. E você diz assim: não, pastor, não tem outra forma melhor para terminar essa carta, ou esse bloco, essa sessão tão bonita? Não teria outra forma? Tem que ser com tribulação? É assim. É a garantia de que Deus não facilita a vida para ninguém. Compreenda, né? Compreenda. Em termos, Deus não facilita a vida para ninguém. Dizer assim: não, eu quero um cristianismo que seja mar de rosa. Eu quero um cristianismo só de bênção. Eu quero um cristianismo só de vitórias. Bom, depende do seu entendimento de vitória. Qual o seu conceito de vitória? Eu quero um cristianismo sem dor, sem angústia, sem aflição. Então, você vai ter que arranjar outro cristianismo. Você vai ter que arranjar outro evangelho. Porque esse evangelho não promete isso para ninguém. Então, aqui o que Deus promete é tribulação, tribulação, tribulação. Tendes bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis tribulação. Tende bom ânimo, eu venci, vós vencereis. O que Deus nos promete é a vitória. Vitória Deus promete. Mas é bom, sabe, queridos, as tribulações, no entendimento de Tiago, elas são bênção. Embora no momento que a gente atravessa a tribulação, a gente não vê bênção nenhuma, né? Até a sensação é que Deus esqueceu de nós, que Deus nos abandonou, que o amor de Deus não está funcionando mais, qualquer coisa dessa natureza. Então, queridos, mas Deus nos ama, Deus cuida de você. Assim como Paulo tinha muita convicção dessas tribulações e disposição para vivê-las, nós também temos que ter essa disposição na alma, essa renúncia. Por quê? Que eu quero o evangelho apenas como trampolim.
para dar meus saltos de vitória, meus saltos de conquistas e derrotar todos aqueles que se levantam contra mim. Eu quero vê-los no chão. Esse evangelho triunfalista, que é isso, queridos? Isso não é evangelho da cruz. Isso não é evangelho de Deus. Se você tiver que sofrer a humilhação, sofra. Se você tiver que sofrer o prejuízo, sofra. Mas sofra como servo, como serva de Jesus para a glória de Deus. Não é? Sem murmurar, sem reclamar. Esse é o lado duro dessa palavra. Estava indo tão bem, né? Estava indo tão bem. De repente, Paulo parece que tinha que estragar o negócio. Mas esse é o outro lado da moeda. E que a gente precisa ter consciência e até para ter um raciocínio mais crítico, com esses pregadores triunfalistas, de mensagem triunfalista, esses pregadores de só promessas, só de bênção. Você lembra da caixinha da promessa? Não sei se você é do tempo da caixinha da promessa. Mas eu já tive a caixinha da promessa. A caixinha da promessa era um item obrigatório em todo lar cristão. Aí você lia, tirava uma promessa. Tinha a caixinha com dezenas e dezenas de promessas. Mas só tinha promessa de bênção. Só tinha promessa de bênção. Ali não tinha promessa de luta, não tinha repreensão, não tinha censura, não tinha chicotada de Deus, que às vezes a gente está precisando mais de chicotada do que de promessa de bênção. A gente precisa das lavadas de Deus de vez em quando para ver se a gente fica mais crente. Então, teve a época da caixinha de promessa. Essa caixinha de promessa parece que sumiu. Não vi mais ninguém falar dessa caixinha de promessa. Então, queridos, mas Deus está conosco. Quer dizer para você que quando você começa com uma tribulação, ela termina. Aqui terminou, tá? Começou com bênção, terminou. Começou com luta, mas também já terminou. Terminou com luta, mas terminou. Porque a sessão que nós vamos estudar agora, quarta-feira, às 20 horas, nós estaremos aqui para complementar o estudo do capítulo 3, que é a oração de Paulo. Paulo orou 2 vezes aqui nesse texto pela igreja de Coríntios. Uma no capítulo anterior e outra oração vem agora no próximo estudo. Tá bem? Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça, continue estudando a Bíblia, continue mergulhando nesses ensinamentos que nos fortalecem, que nos edificam, que o Senhor te dê muitas vitórias. Um grande abraço, fique na paz do Senhor Jesus. Quero aqui agradecer todos os irmãos que estiveram conosco. Eu poucas vezes olhei aqui à minha direita, onde tem o computador mostrando o nome dos irmãos que acessaram e estiveram conosco, mas aqui o nosso grande abraço. Paz do Senhor Jesus. Tenha uma noite abençoada, tenha uma terça-feira abençoada e depois de amanhã, quarta-feira, estaremos aqui. Deus te abençoe.